Jin-woo estava dormindo profundamente quando recebeu uma ligação de sua irmã Gina, lembrando sobre a reunião escolar de hoje. Jin-woo tinha se esquecido e dormido demais, então ele rapidamente chegou à escola, todo arrumado para a entrevista. Jin-woo estava tão polido que Gina mal o reconheceu, era um contraste total com o irmão que ela costumava conhecer. Jin-woo realmente havia mudado, agora mais bonito, e as garotas da escola haviam notado. Todas as meninas estavam de olho nele, o que surpreendeu Gina, que curiosamente perguntou se ele estava solteiro e se gostaria que ela arrumasse alguém para ele. Mas Jin-woo, sem se divertir, a beliscou na bochecha de forma brincalhona. Jin-woo foi à entrevista enquanto Gina esperava do lado de fora. A professora disse a Jin-woo que sua irmã era uma estudante, gentil e inteligente. Com as notas dela, ela poderia facilmente entrar em qualquer faculdade de medicina que quisesse, então não havia necessidade de pressioná-la. Ele queria fazer essa entrevista principalmente para perguntar uma coisa. Se Gina despertasse os poderes de caçadora, ela recomendaria. Jin-woo respondeu imediatamente com um firme não. A professora já esperava por isso e perguntou por que outra pessoa queria desistir de tudo para se tornar um caçador. Então vemos Jin-woo esperando Song, mas ela não o reconheceu de imediato. No entanto, ela lembrou dele de seu grupo de caçadores. Song não sabia que Jin-woo era irmão de sua amiga, e ele mostrou a ela uma foto deles com um filtro de gato, revelando que ele era o irmão da amiga dela. Song então adivinha o motivo da visita de Jin-woo e diz que não se importa com o que a professora disse, ela vai abandonar a escola para se tornar uma caçadora. Jin-woo a lembra que, como uma caçadora de rank ela não conseguiria se sustentar. É verdade, Jin-woo sobrevive a esse trabalho, mas esse é um caso especial. Song estava cansada das críticas, especialmente de outro caçador de rank O mundo ainda vê Jin-woo como um caçador de rank mas Jin-woo fala que ele não foi lá para desencorajá-la, mas para convidá-la para algo. Enquanto isso, Woo Jin-soo cumprimenta Han Dong-soo no aeroporto. O caçador americano de rank S retorna, parecendo desprezar a Coreia. Woo Jin-soo pergunta o motivo de seu retorno, e Dong-soo diz que é óbvio. Agora esses dois indivíduos esperam pela morte deles. Ele visará Jin-woo de rank E primeiro, depois Jin-hoyu de rank D. Ele manda Woo Jin-soo reportar suas mortes como um acidente de masmorra. Woo Jin-soo o encara com firmeza. Dong-soo pergunta se ele vai tentar impedi-lo e ri da cara dele, sabendo que não pode nem tocá-lo. Mas Woo Jin-soo apenas está fazendo seu trabalho como agente da Associação de Caçadores. Enquanto isso, Choi Jong-in estava contando a Go Gon-hei sobre as formigas aladas que descobriram depois de retornar à ilha Jinjong. Essas formigas estão tentando aprender a voar, como evidenciado pelos corpos encontrados na água, o que indica que elas só podem voar distâncias curtas por enquanto. Mas se conseguirem dominar o voo, podem se tornar uma ameaça nacional. Go Gon-hei investigará esse assunto mais a fundo. Jin-woo leva Song para conhecer Sang-min, o administrador da Guilda do Tigre Branco, que quer recrutá-lo. Eles estão conduzindo um treinamento para novos recrutas em uma masmorra de rank C. A expedição é liderada por Shu Qin, um caçador de tipo tanque de rank A. A equipe de ataque inclui 5 caçadores de rank B e alguns caçadores de rank C. Jin-woo foi para mostrar a Song o quão difícil é ser um caçador de rank E. O chefe Sang-min leva a segurança dos caçadores de rank B a sério, garantindo que caçadores experientes participem, mas agora que estão lá, é hora de entrar. Eles avisam Jin-woo para não exagerar e deixar que os outros trabalhem na masmorra. Song está pronta para sua primeira masmorra, mas Jin-woo sente um grande perigo à medida que entram. O portal de rank C começa a se transformar, virando um portal vermelho. Jin-woo agarra Song para escapar, mas ele não consegue atravessar. Ele pede a Sang-min, que notifica imediatamente a equipe de ataque principal. Eles ligam para Baek Yeon-ho sobre o portal de rank C ficando vermelho. Ele se preocupa e corre para lá. Quando um portal fica vermelho, a masmorra perde todo contato com o mundo exterior. A única maneira de sair é derrotar o chefe ou encontrar uma brecha na masmorra. Monstros de rank superior podem aparecer, potencialmente transformando essa masmorra de rank C em uma de rank A. Jin-woo percebe algo vindo em direção a Song, uma flecha de gelo. Ele consegue protegê-la a tempo, mas outro cara não teve a mesma sorte. Elfos de gelo, seres cruéis e inteligentes, atacaram os membros mais fracos do grupo. Jin-woo percebe que, há meses, ele teria sido a primeira vítima deles. Esses elfos são conhecidos como os demônios brancos, temidos por sua precisão mortal. O líder, Shu Qin, sugere dividir o grupo em 2 equipes para sobrevivência, prometendo segurança àqueles que se juntarem a ele. O último caçador de rank C quer ir com ele, mas Shu Qin se recusa, não querendo caçadores de rank C ou inferior como Song e Jin-woo.
Um dia aqui equivale a uma hora no mundo real, e eles poderiam ficar presos por meses. Ele não quer ser retardado. O único caçador de rank B, Redin Park, oferece-se para formar uma equipe com os rejeitados. Shulkin não se importa. Redin decide se juntar a Jin-Woo depois de ver como ele protegeu Song de um ataque de flecha, algo que nem mesmo Shulkin de rank A conseguiu evitar. Isso a faz suspeitar que Jin-Woo não é realmente de rank E, mas talvez de rank A ou superior. Os grupos então se separam, com Shulkin seguindo por um caminho claro. Quando se despedem, Shulkin percebe marcas de garras nas árvores, indicando que ursos de gelo, monstros de alto nível, estão por perto. Ele acha que o outro grupo morrerá, mas quando alguns ursos aparecem, Shulkin facilmente derruba um deles. Enquanto isso, o grupo de Jin-Woo entra na floresta. Aen percebe marcas de patas e avisa-os, mas Jin-Woo diz que é melhor enfrentar as feras brutais do que lidar com os elfos inteligentes. Redin concorda com sua lógica. Jin-Woo então distribui casacos para manter o grupo aquecido. Redin fica surpresa, achando que Jin-Woo tem magia interdimensional. Ele lhe dá o casaco, o que ajuda. Todas essas surpresas fazem Song perguntar quem Jin-Woo realmente é. Ele se aproxima dela, acaricia sua cabeça e promete protegê-la a todo custo, já que a trouxe até ali, mas em troca pede que ela não faça perguntas nem exigências. Isso também vale para os outros dois. Um urso de gelo aparece, e Jin-Woo pede para eles continuarem, dizendo que vai lidar com ele fora. Baek chega, mas não pode entrar no portal selado. Ela se preocupa com eles. Um carro para e Don Suono sai. Baek se surpreende ao vê-lo, mas não está feliz, olhando para ele com desaprovação por ter traído seu país e ido para os Estados Unidos. Mas Don Suono não se importa, ele está ali apenas para sua missão. Nesse momento, Jin-Woo entra em um portal onde Don Suono não pode segui-lo. O Jin-Shu pensa que Jin-Woo tem muita sorte, mas agora é mais sobre potencial do que sorte. Jin-Woo facilmente derruba os ursos, deixando o grupo aproveitar o assado de urso. Jin-Woo foi treinar, o que o grupo acha estranho. Redin e Song concordam que ele é estranho. Então o que ele está fazendo de diferente? Testando seu exército de sombras. Ele os convoca junto com sua sombra mais poderosa Igris. Seu primeiro teste foi enfrentar os ursos. Ele envia cavaleiros e magos primeiro. Eles se saem bem, caindo, mas se levantando novamente como sombras. Isso drena muita mana, mas o exército cumpre seu trabalho, até que o chefe dos ursos aparece. O exército todo tenta detê-lo, mas o chefe os derruba, deixando sem mana para convocar mais sombras. Agora, apenas resta Igris. Ele é enviado para enfrentar o chefe com sua incrível agilidade e velocidade. Igris brinca com o urso antes de finalmente decapitá-lo. Jin-Woo fica surpreso ao ver a força de Igris. Ele acha que o nível de Igris ainda está perto do dele e fica feliz por tê-lo como cavaleiro pessoal. Ele parabeniza Igris pelo bom trabalho. Enquanto isso, o grupo de Shulkin está sendo massacrados. Eles encontraram os elfos de gelo, e Shulkin, aterrorizado, foge em vão, pois não há escapatória. Depois de derrotar o chefe do urso, Jin-Woo assume o comando do exército de ursos. Fora da masmorra, Don Suono, cansado de esperar, se pergunta por que Jin-Woo está com a guilda do Tigre Branco. Ele pergunta a Sangmin, o recrutador de talentos, sobre a presença de Jin-Woo na equipe da guilda. Sangmin fica nervoso, incapaz de revelar o potencial de Jin-Woo como um valioso trunfo. Então ele afirma que Jin-Woo é apenas um amigo que quis se juntar à expedição. Don Suono, com raiva, agarra Sangmin pelo pescoço. Ele sabe da reputação de Sangmin de identificar potencial em novos caçadores. Exige a verdade, mas Baek intervém, ambos assumindo posturas defensivas. Don Suono ativa seu poder, enquanto Baek se transforma em modo besta. Eles começam a lutar. O Jin-Shu interfere para detê-los, agradecendo por segurarem a luta, ou eles teriam quebrado seus braços. O Jin-Shu diz a Don Suono que está errado sobre Jin-Woo. Ele verificou há 2 meses e Jin-Woo ainda é de rank E, explica que seu irmão morreu lutando contra a masmorra de rank D. Mas Don Suono sabe que isso é falso e suspeita que o caçador de rank D o tenha matado. Don Suono não pode ficar mais tempo, pois tem outros assuntos para cuidar. Ele sai pensando que Jin-Woo morrerá no Portal Vermelho, mas não vai ficar para conferir. Sangmin acredita que Jin-Woo sobreviverá dentro do Portal Vermelho. Shulkin escapa dos elfos. Ele vê o grupo fraco rindo e comendo contentes. Ele fica irritado porque os fracos sobreviveram enquanto todo o seu grupo morreu. Furioso, ele grita exigindo saber quem os abrigou enquanto morreram com os elfos. Shulkin já sabe e encontra a pessoa que estava procurando. Jin-Woo o derruba para acalmá-lo, percebendo que os elfos seguiram Shulkin. Jin-Woo então pede para os elfos se revelarem. Os elfos aparecem, e seu líder observa que há um caçador interessante entre os fracos.
Jin-Woo fica irritado por ser chamado de fraco. Todos ficam surpresos. Jin-Woo entende a língua dos elfos. Eles falam a língua dos monstros. Jin-Woo se pergunta por que entende, suspeitando que seja o sistema. O líder, Baruka, diz que um membro quer lutar contra ele. Jin-Woo não espera e decapita o membro. Ele ataca Baruka, mas Baruka se defende. No final, apenas o cavalo pobre foi morto. Baruka pergunta a Jin-Woo por que está com os humanos se ele não é humano. Jin-Woo fica perplexo. E Baruka percebe sua confusão, já que nem Jin-Woo sabe o que está acontecendo. Baruka propõe um acordo. Deixá-lo ir em troca dos humanos com ele. Baruka só quer os humanos, pois os elfos ouvem uma voz ordenando que matem os humanos, mas não com Jin-Woo. Jin-Woo se pergunta se essa voz é como o seu sistema, achando que não o veem como humano, mas como um jogador. Curiosamente, Baruka reinicia e repete a proposta. Jin-Woo não entende por que isso aconteceu. Colocando as dúvidas de lado, Jin-Woo decide enfrentar Baruka. Baruka o avisa sobre a desvantagem numérica, mas Jin-Woo convoca seu exército de sombras, igualando as chances, e a batalha começa. Sombras contra elfos. He-Jin foge com Song e outros que não podem ajudar nessa luta. Alguns elfos têm Jin-Woo em seu alvo, mas ele os mata em um instante. Jin-Woo percebe que Baruka é muito mais forte que ele, e mesmo com a ajuda de Ygritte, derrotar Baruka será desafiador. Ele precisa de algo mais poderoso. Jin-Woo luta, empolgando Baruka como nunca antes. De repente, uma imensa bola de fogo de magos das sombras cai sobre Baruka, comprando tempo enquanto Shulkin acorda e agora busca matar Jin-Woo. Como sempre, o sistema ordena que Jin-Woo elimine aqueles que o ameaçam. A espada de Ygritte derruba Shulkin e o mata. E Jin-Woo reivindica sua sombra, agora um tanque de rank A que se junta ao exército crescente de Jin-Woo, a peça-chave para enfrentar Baruka, que ele nomeia de Wairo. Mas Baruka não está satisfeito apenas com o tanque, então ele pede que Jin-Woo se junte à luta com seu cavaleiro Ygritte. E assim, os três batalham contra Baruka. Ironicamente, Baruka inicialmente se recusou a lutar devido ao desnível numérico, mas agora Jin-Woo tem uma vantagem de 3 contra 1, o que acaba custando a Baruka. Em um ataque combinado, Iron agarra Baruka para que os magos possam bombardear com magia de fogo, mas Baruka não desiste. Embora Jin-Woo use Shout para esfaqueá-lo, deixando-o vulnerável para Iron finalizá-lo esmagando-o. Assim, Jin-Woo derrota o chefe dos Elfos de Gelo, mas Iron continua martelando seu cadáver. Jin-Woo repreende para se acalmar. Iron fica envergonhado, e o cavaleiro Ygritte não consegue nem olhar para ele, mas pelo menos o mago agora é como Iron. Jin-Woo retorna ao seu grupo com boas notícias de que podem sair do portal, mas antes ele tem algo a fazer lá fora. Sangmin diz ao Baekje para descansar, dizendo que eles manterão a vigilância sobre o portal. Então o portal se reabre. Baekje pensa que Shulkin derrotou o chefe, mas enquanto espera, apenas membros de rank baixo emergem, surpresos. Baekje se pergunta o que aconteceu lá dentro. Sangmin está feliz por Jin-Woo ter sobrevivido. Ele ficou satisfeito em ver o potencial oculto de Jin-Woo. Baekje precisa de respostas, então diz a Jin-Woo para ficar e falar sobre o que aconteceu, mas Jin-Woo se recusa e se afasta. Baekje, com raiva, o agarra com mais força, insistindo que são necessários testemunhas, já que ele perdeu um membro de alto rank da guilda. Jin-Woo reclama, dizendo que salvou o restante dos membros da guilda dele, então ele deveria estar grato a ele, e não o perturbando, então Baekje não deve tratá-lo como um qualquer. Reconhecendo isso, Baekje se desculpa. Ele percebe que Jin-Woo é alguém a ser observado, então ordena que Sangmin recrute Jin-Woo para a guilda a qualquer custo. Jin-Woo então deixa a cena, com o interesse de Baekje nele claramente despertado. Em casa, Song está feliz que Jin-Woo a protegeu e agora a chama pelo nome. Ela espera vê-lo mais tarde, já que é de manhã cedo. 1 hora dentro de um portal vermelho equivale a um dia do lado de fora. Embora tenham passado uma semana lá dentro, mal um dia tenha se passado no mundo real. Jin-Woo apenas conseguiu a adaga de Baruka, não sua sombra. Depois de 3 tentativas, ele falhou, o que o irritou. O pior é que essa é a 3ª vez que ele teve que matar um humano. No dia seguinte, Jin-Woo o pega para os portais. Primeiro, eles pegam a Song. Ela fica feliz em vê-lo novamente. Notavelmente, Song agora está mais próxima de Jin-Woo e até usou maquiagem. Jin-Woo pergunta se ela dormiu bem, mencionando que a deixou em casa cedo de manhã. Ao ouvir que Jin-Woo estava com Song até tarde, Jinju assume que eles foram íntimos. Nervoso, ele lembra a Jin-Woo que Song é menor de idade. Jin-Woo diz que não há problema, sem perceber o mal-entendido de Jin-Ho. Jin-Ho finge que nada aconteceu, já que não pode exatamente chamar as autoridades. Jin-Woo diz que não há problema,
sem saber do mal-entendido de Jinwoo. Jinwoo age como se nada tivesse acontecido, pois não pode realmente reportar isso. Não é como se pudesse chamar o FBI. Jinwoo observa suas sombras fazerem a maior parte do trabalho, derrotando monstros e coletando joias de masmorras. Isso faz com que Jinwoo se sinta completamente inútil. Enquanto isso, na América, um homem acorda desejando voltar para casa após limpar a masmorra. Ambos, Jinwoo e Jinwoo, saem para comer e celebrar com bebidas. Embriagado, Jinwoo confessa ao outro que se sente sem valor ao seu lado. Ele oferece esperar do lado de fora com o grupo, caso seja um incômodo nas masmorras. Ao abrir seu coração, ele também menciona seu relacionamento ruim com seu irmão mais velho. Jinwoo acredita que seu irmão o odeia, já que nunca teve um vínculo com ele como tem com Jinwoo. Às vezes, ele gostaria que Jinwoo fosse seu irmão mais velho. Jinwoo sorri, ergue o copo e declara que será seu irmão a partir de agora. Jinwoo está à beira das lágrimas. Bem, ele também está um pouco bêbado. Enquanto isso, o homem que acordou afirma ser um caçador da Coreia. Ele estava preso em um portal por 10 anos. Esse portal estava conectado aos Estados Unidos, que é onde eles estão agora. Como Yu Han-sung não fala inglês, os agentes o consideram um monstro. Para a segurança deles, chamaram um caçador de rank S, chamado Dong Soo-ono. Jinwoo se prepara para uma viagem. Gina pergunta para onde ele está indo e com quem. Jinwoo só diz que é uma expedição, fazendo Gina suspeitar que ele tenha uma namorada, mas ele não tem. Seu destino é a masmorra do inferno, onde ele derrota o Cérbero. Ele voltou mais forte agora para derrotar o chefe e pegar o ingrediente do elixir para sua mãe. Assim que entra no castelo, uma missão aparece para coletar 10.000 almas de demônios. Jinwoo então passa dias derrotando demônios após demônios, mas não consegue roubar suas sombras ou adicioná-las ao seu exército, o que o frustra, pois elas poderiam ser úteis. Enquanto isso, Jinwoo tenta convencer seu pai a deixá-lo liderar a guilda dos caçadores, já que sua empresa criará a guilda. Jinwoo sabe que seu irmão já está recrutando caçadores de outras guildas, o que pode causar problemas. O pai também sabe das coisas. Ele sabe que Jinwoo limpou as 20 masmorras e o ajudou, além de ser famoso por sobreviver a eventos que mataram caçadores de alto rank. Isso faz com que ele pense que Jinwoo é especial, então ele diz que vai dar a guilda para Jinwoo se ele convencer Jinwoo a se juntar. Falando em guildas, Cha-in parece pensativa enquanto todos admiram sua beleza à beira da piscina. Ela está assim porque a guilda esconde o fato de que os monstros na ilha Jinjun estão evoluindo. Sobre as formigas aladas, Jong-in diz que vão manter isso em segredo até terem uma defesa sólida para evitar o pânico. Na casa de Jinwoo, Sangmin e He-jin chegaram para recrutá-lo para a guilda do Tigre Branco, mas chegaram justamente quando ele estava em viagem. Sangmin acha estranho, já que Jinwoo nunca viaja, e He-jin fica surpresa com o conhecimento de Sangmin sobre Jinwoo. Bem, esse é o trabalho dele. Ele é pago para fazer a vigilância de caçadores promissores. Jinwoo conclui a missão das almas e chega ao último andar, enfrentando o chefe da masmorra, um rei demônio. O rei tem um exército, então Jinwoo convoca suas sombras e a batalha começa. Jinwoo enfrenta o rei demônio, mas ele é imbatível até que o rei pega Jinwoo de surpresa com um golpe. Apesar de seu tamanho, a velocidade do rei é incrível. O nome vermelho sugere que Jinwoo não é tão forte quanto esse demônio, e assim sua batalha começa. Enquanto isso, nos Estados Unidos, outra confrontação está se formando. Dong Soo-ono interroga Yu Han-sung. Dong Soo-ono acha que ele está apenas maluco, mas Yu Han-sung afirma ser um caçador como ele. Ele diz que portais e monstros são apenas a ponta do iceberg, já que um poder despertou que poderia ser a pior ameaça que a humanidade já enfrentou, e é seu dever prevenir essa calamidade. Dong Soo-ono diz para ele se calar e pergunta se o que está em seu arquivo sobre ter uma esposa e 2 filhos é verdade. Yu Han-sung confirma, dizendo que tem uma filha e um filho. Dong Soo-ono pergunta o nome de seu filho, e Yu Han-sung responde que o nome dele é Jin-woo-sung, o que faz Dong-gu começar a rir. Yu Han-sung percebe a sede de sangue de Dong-gu, que o avisa de que seu filho vai morrer. Esse estupim acende o barril de pólvora. Após uma luta exaustiva, Jinwoo derrota o rei demônio. Ele limpa a masmorra, ganhando o segundo ingrediente do elixir, mais perto de seu objetivo. Ele sabe que precisa ficar mais forte. A explosão alarma a todos. Os caçadores de rank S entram em confronto, deixando Dong Soo-ono gravemente ferido. O pai de Jinwoo aparentemente disse, após terminar a masmorra, que Jinwoo quer subir de nível mais rápido para encontrar o ingrediente final para o elixir de sua mãe, mas ele ainda não pode entrar em masmorras de nível mais alto, já que ainda é um caçador de rank E. Ele decide que é hora de reavaliar seu poder e revelar seu segredo para o mundo. Ele vai até o centro de medição de poder, onde um administrador da guilda do Tigre Branco chega para vê-lo.
O administrador notifica Baek que, surpreso, rapidamente vai até lá. Enquanto espera sua vez, Jin-woo ouve dois homens conversando. Um está nervoso sobre conseguir um rank A para sustentar sua família, e o outro o conforta dizendo que tudo ficará bem, desde que ele evite o rank E, pois esse rank nem ao menos dá o suficiente para cobrir as despesas. Jin-woo ri, já que ainda consideram os caçadores de rank E como inúteis. Então, ele é chamado para medir seu poder, mas por algum motivo a máquina não está funcionando. A assistente chama seu chefe, que percebe que a máquina está funcionando corretamente. O problema é Jin-woo, pois seu poder excede o que a máquina pode medir. Jin-woo é um caçador de rank S, o 10º do país a alcançar esse rank. Woo Jin-soo e Choi Jong-in ficam sabendo disso pela comoção, e Song-in investiga pessoalmente, surpreendendo a todos com sua presença. Choi Jong-in quer falar com Jin-woo, mas, surpreendendo a todos, Jin-woo imediatamente recusa o pedido. A arrogância de Choi Jong-in fere a seu defeito. Baek chega ofegante para ver Jin-woo, mas ele chega tarde demais. Jin-woo visita sua mãe, prometendo que sua recuperação está próxima. Ao sair do quarto, ele encontra Woo Jin-soo e Go Gun-hee, que não estão ali para conversar, mas para oferecer a Jin-woo uma vaga na Associação dos Caçadores com uma posição de alto rank. Eles explicam que, se um caçador poderoso se juntar a uma das 5 guildas, isso desequilibraria as coisas. Hoje, o governo não controla o mundo, as guildas o fazem, e existem 5 guildas, 5 poderes no país. A Associação dos Caçadores precisa ser o 6º poder para manter os outros em xeque. A associação carece do poder das guildas. Woo Jin-soo é um dos melhores lutadores do país, mas mesmo assim ele ainda é apenas um ranhá. Eles querem que Jin-woo se junte, mas ele recusa a oferta. Ele precisa estar nas masmorras. Ao ver a determinação de Jin-woo, Go Gun-hee se anima e pensa que teria gostado de lutar ao lado de Jin-woo, se tivesse 20 anos a menos. Jin-woo percebe o potencial esmagador de Go Gun-hee, que apesar de ter 80 anos, ele está em boa forma e tem poder semelhante ao de Jin-woo. Então, Jin-woo vai embora. Go Gun-hee, com toda essa animação, convida Woo Jin-soo para beber, embora ele não goste de beber. Ele está feliz por acompanhá-lo. Dong So-won foi hospitalizado, e o vice-presidente da associação visita para perguntar se ele acredita que Yoo Han-sung é realmente um monstro. Após ser brutalizado, Dong So-won confirma, e o vice-presidente sai para reportar isso, enquanto Dong So-won permanece na cama, furioso por ter sofrido a pior humilhação de sua vida. Ele lembra da advertência de Yoo Han-sung para ficar longe de sua família, ameaçando que Dong So-won não conseguiria escapar nem depois da morte. Agora, Dong So-won visa se recuperar rapidamente e se vingar de Yoo Han-sung, armado com artefatos de alto nível. Artefatos aumentam as habilidades dos caçadores e são muito caros. Enquanto isso, Jin-woo busca alguns para a masmorra final, considerando vender um dos artefatos de sua última incursão demoníaca. Mas é de rank S e vender um item de nível tão alto pode levantar suspeitas, especialmente para um caçador ainda conhecido como de rank E. Isso poderia parecer inacreditável para os outros. Jin-woo decide esperar por acesso a masmorras de rank mais alto para explicar a origem do artefato. Então, ele percebe que estão recrutando caçadores de vários ranks como coletores de minerais para uma masmorra de rank A, uma oportunidade perfeita para Jin-woo executar seu plano. Choi Jong-in está lá, limpando a masmorra para que os trabalhadores possam coletar recursos com segurança. A caçadora de rank S, Cha-in, conhecida como a bailarina dançante, usa um pano por causa de seu nariz sensível. Cha-in sente um poder esmagador semelhante ao que ela sente perto do presidente Go Gun-hee, mas ela não vê nada. Jin-woo, escondido, observa e nota sua força e beleza, e perceptiva. Os trabalhadores entram para coletar materiais, e durante a pausa, Jin-woo fica para trás. Ele sabe que o chefe da masmorra está por perto e sente um poder imenso, mais forte do que o rei demônio que enfrentou. A curiosidade sobre a força do chefe da masmorra de rank A faz com que ele queira lutar, mas sabe que derrotá-lo destruiria a masmorra, custando uma fortuna à guilda do Choi Jong-in, além de materiais perdidos que eles planejam extrair. Jin-woo não conseguiu resistir à tentação e já foi invocando sua adaga, mas Cha-in o pegou no flagra. Ela pergunta: "Que diabos você está fazendo aqui?" Jin-woo ficou tão surpreso que nem conseguiu responder. Então, ele ficou nervoso e disse que se perdeu e acabou ali por acidente. Ela mandou ele cair fora porque aquela era a sala do chefe. Jin-woo percebeu que ela era incrivelmente forte por tê-lo pego de surpresa, mas ela já achava que ele era suspeito, pois tinha certeza de que ele estava segurando uma arma na mão. Quando ele passou por ela para sair, a garota quase teve um ataque do coração. Ela pede para ele esperar e começou a cheirá-lo como um cão de caça.
Notou que ele não tinha o fedor habitual de um caçador que vive no lixo. Ela nem percebeu o que estava fazendo. Então Jin-woo, envergonhado, pergunta: tem algum problema? Sha-Hain percebe o que estava fazendo e pergunta: você é mesmo um caçador? Jin-woo responde que sim. Então ela verificou seu crachá, ele percebeu que ele era apenas um rank-E. Ela se perguntou: qual o motivo desse cara ser tão cheiroso? Voltando para a equipe de mineração, um cara disse que Jin-woo teve muita sorte de se perder e esbarrar na senhorita Hain, a patrulheira que supostamente estava verificando o chefe. Enquanto isso, Jin-woo achava que ela estava seguindo ele o tempo todo. Um nerd comentou que Hain conseguia literalmente sentir o fedor dos caçadores, e com certeza a maioria deles cheirava a lixo estragado. Por isso, ela sempre segurava um lenço no nariz, não conseguia respirar perto daqueles caras com odores horríveis. Jin-woo começou a pensar, se perguntando se aquilo era algum tipo de bug do sistema, tipo daquela vez em que Baruka disse que não ouvia nenhuma voz ordenando que ele matasse. Mais tarde, Jin-woo foi pegar seu pagamento da missão, e todos estavam babando nele porque, graças ao chefe, terminaram o trabalho 2 horas mais cedo. Ele era praticamente uma escavadeira humana. O chefe ficou tão impressionado que até perguntou se Jin-woo queria trabalhar para ele, prometendo cuidar bem dele. Jin-woo agradeceu, mas disse que já tinha outros compromissos. Então, o chefe perguntou se ele participaria do ataque no dia seguinte. O garoto ficou chocado ao saber que os caçadores estavam planejando outro ataque rank A no dia seguinte. Só que dessa vez, eles iriam com a equipe de suporte, e provavelmente eram a única guilda na Coreia capaz de dividir sua equipe em 2 times para fechar portais de rank A. Jin-woo até perguntou a que horas precisava chegar no dia seguinte. O chefe ficou empolgado e disse que até dobraria o salário dele, o que era mais do que justo para alguém que trabalhava por 5 pratas, né? Naquela noite, a caçadora Hain ligou para a guilda perguntando sobre um cara chamado Sung Jun, que estava na equipe de mineração. Ela disse que ele devia ser suspeito, pois alegou ter se perdido antes, e ela suspeitava que ele pudesse ser um espião de outra guilda. Mas, sejamos sinceros, ela só queria stalkear nosso protagonista, né? Ela surtou quando o chefe mencionou que o mestre Choi já havia ordenado uma investigação sobre o mesmo cara, mas a associação bloqueou os arquivos dele para que ninguém pudesse acessá-los. Isso era bizarro para um rank tão baixo. O cara da ligação até tentou perguntar algo, mas a garota desligou na cara dele e foi para a cama, se perguntando por que Jin-woo era tão diferente, já que ele era a primeira pessoa que ela conhecia que realmente cheirava bem. E aqui vai o segredo. Meu parceiro, ele usa o perfume dos deuses. Na equipe de mineração, Jin-woo de repente se lembrou de seu primeiro ataque. Enquanto isso, todo mundo chamava ele para almoçar, porque o cara já era basicamente um herói naquele ponto. Do nada, um cavaleiro da equipe de ataque apareceu perguntando se poderiam pegar emprestado alguém da equipe de mineração, já que o escudeiro deles não apareceu. Claro que os mineradores não estavam dispostos a arriscar o pescoço de graça, ainda mais porque já estavam afogados em trabalho. Mas o cavaleiro insistiu, dizendo que pagariam um extra. O problema, a galera da mineração não estava disposta a colocar a vida em risco por trocados. Como ninguém mais queria ir, nosso garoto Jin-woo decidiu se voluntariar. Foi aí que bateu o desespero. Todo mundo começou a surtar porque um caçador rank E acompanhando uma equipe rank A era simplesmente insanidade. A galera ficou tipo: mano, você é muito novo para morrer, você vai virar ração de monstro. Mas Jin-woo pensou que aprenderia muito apenas observando. O líder da equipe se apresentou como Sun Kei-hun e ficou absolutamente perplexo ao ver Jin-woo carregando uma mochila de 300 quilos como se fosse uma bolsa escolar. O portal dessa vez era ainda maior do que o do dia anterior. Mas a equipe disse para ele relaxar, se fosse realmente perigoso, eles não teriam enviado a equipe de suporte. Sim, claro, igual aquela vez na masmorra dupla, onde quase todo mundo ganhou um bilhete só de ida para o além. Mesmo sendo apenas a equipe reserva, eles ainda eram poderosos, 11 caçadores rank A e 6 rank B. Finalmente, era hora de entrar, mas, por algum motivo, Jin-woo teve o mesmo pressentimento estranho que sentiu antes de entrar no portão vermelho. Lá dentro, uma maga lindíssima disse para ele não ter medo, já que eles o protegeriam, especialmente ela, porque era uma curandeira rank A e poderia curá-lo se ele se machucasse. Ela até começou a recitar um velho ditado: se o mago for atingido, a culpa é do tanque. Se o curandeiro for atingido, a culpa é da equipe de ataque. Mas se o escudeiro for atingido, todo mundo errou feio. Basicamente, Jin-woo só seria atacado se toda a equipe fosse massacrada. Kei-hun, por outro lado, estava animado porque era sua primeira vez liderando o grupo B. Se conseguisse completar a missão, poderia ser promovido a líder oficial. Do nada, um barulho ecoou pela masmorra,
e toda a equipe entrou imediatamente em formação. Jin-Woo ficou impressionado, ninguém precisou de instruções, essa era a força de um esquadrão Rank A. Então, um bando de lobos apareceu, e a equipe não perdeu tempo em picá-los em pedaços. Para ser honesto, se eles tivessem dificuldades com isso, seria vergonhoso. Jin-Woo sozinho derrotou 300 dessas criaturas no começo da temporada anterior, enquanto ainda era um completo fracote. A maga mandou todo mundo se abaixar porque estava prestes a iluminar o lugar. Num piscar de olhos, os lobos sumiram. Mas a equipe ficou confusa, por que diabos havia coiotes dentro de uma masmorra Rank A? Eles eram apenas monstros Rank C, fracos demais para estarem ali. Foi quando Jin-Woo percebeu algo estranho, esses não eram lobos selvagens quaisquer. Eles tinham marcas de coleira no pescoço, o que significava que alguém os havia domesticado. E foi aí que os verdadeiros demônios da masmorra decidiram aparecer, um esquadrão inteiro de orcs de elite. E foi aí que os verdadeiros demônios da masmorra decidiram fazer a festa. Uma horda inteira de orcs de alto nível apareceu, e a galera imediatamente começou a suar frio. Um deles lançou uma lança a uma velocidade incrível, quase quebrando o escudo do líder. Os orcs avançaram, e o Cavaleiro Vermelho tentou bloqueá-los, mas usaram ele como degrau e foram direto para as magos. Um deles recebeu uma bola de fogo na cara como se fosse nada, mas, na verdade, sua resistência mágica era diferente, então mal fez um arranhão. A garota gata conseguiu segurar um deles com chicotes mágicos, mas o cara era um tanque e ela só conseguiu mantê-lo preso por 5 segundos no máximo. A maga estava tipo, isso é tudo o que eu preciso, e convocou 2 soldados de fogo gigantes para atacar. O único problema é que ele usou todo seu mana, então agora era um pato sentado. A garota artista marcial tentou usar um movimento de Kung Fu, mas o orc a derrubou com um tackle corporal, mandando ela direto para a parede. As coisas ficaram ainda piores quando começaram a se ver cercados e Kei-Hun ordenou que se separassem em 3 grupos. Mesmo sendo uma masmorra Rank A, ninguém esperava que 20 orcs de alto nível surgissem do nada, e não foi o que o scanner de portais indicou. Logo, o primeiro azarado perdeu um braço. A maga tentou prender o orc enquanto a curandeira usava suas habilidades OP para regenerar o braço do cara como se fosse nada. Mas o orc rasgou as amarras como se fosse papel e se teleportou atrás dela, prestes a mandá-la para a tela de respawn. Enquanto isso, o misterioso Jin-Woo, com sua mochila, desapareceu. De repente, o orc começou a sufocar no ar. Acontece que Jin-Woo estava usando o modo Stealth e virou um verdadeiro ninja nas sombras, cortando as bestas de dentro para fora. A curandeira não fazia ideia do que tinha acontecido. Então, outro orc perdeu o equilíbrio aleatoriamente porque um corte profundo apareceu em seu tornozelo, bem antes de Kei-Hun terminar o trabalho e cortar ele ao meio. Aí, todo mundo na equipe ficou confuso, porque essa luta de repente ficou tão fácil. Foi quando perceberam que Jin-Woo estava secretamente enfraquecendo os orcs um por um sem ninguém perceber. Alguns deles até começaram a perceber sua presença, então ele simplesmente os tirou do mapa antes que começassem a atacar o ar como loucos. A garota artista marcial aproveitou a oportunidade para derrotar um orc com um golpe de nível máximo, enquanto o líder cortava o boss deles como se fosse manteiga. O cara caiu no chão assim que a batalha acabou. Todo mundo verificou se estava ferido, porque enquanto estivesse respirando, a curandeira poderia curar você como se nada tivesse acontecido. A curandeira informou ao líder que um dos orcs começou a sufocar aleatoriamente. E Kei-Hun achou que fosse coisa da maga, mas ela negou, dizendo que suas habilidades não poderiam fazer algo tão maluco. A maga sugeriu que, se alguém conseguisse fazer isso, seria alguém de fora da equipe. Ela foi a única que descobriu que Jin-Woo estava usando o modo Stealth o tempo inteiro para secretamente assassinar os monstros. Mas, como ela percebeu que ele tinha um motivo para esconder seu verdadeiro poder, decidiu deixar passar por enquanto. Depois de recuperar o fôlego, a equipe começou a debater se deveriam recuar. Afinal, mal sobreviveram aos orcs de alto nível e quem sabe o que mais estava esperando lá na frente. Mas Kei-Hun realmente queria terminar a masmorra para ser promovido a líder oficial. Jin-Woo percebeu que o cara estava decidido a concluir a invasão, mas, como se importava genuinamente com a segurança de sua equipe, decidiu recuar. A equipe inteira ficou suando, achando que ele ia dizer, não, vamos continuar. Mas, com um pequeno problema. Quando tentaram voltar, uma barreira amaldiçoada apareceu de repente bloqueando o caminho de saída. Eles imediatamente se viraram para a maga, tipo, você tem um feitiço para isso? Ela respondeu que sim, mas que precisaria de tempo. O verdadeiro problema era que algum monstro absurdamente forte teria sido responsável por lançar esse feitiço. Então sim, recuar era definitivamente a escolha certa. Se tivessem avançado, teriam sido aniquilados com certeza.
Mas quando ela tentou quebrar a barreira, começou a tossir como se estivesse cuspindo geleia de morango, e os outros magos pareciam que iam desmaiar. Quando olharam para trás, havia 60 orcs de alto nível esperando por eles, prontos para sufocá-los como stalkers numa viela escura. E se quase foram deletados por 20, imaginem 3 vezes esse número. Os líderes da equipe trocaram olhares e o maior orc deu um passo à frente, gritando na cara de Keihun, com um hálito tão ruim que poderia derreter vigas de aço. O cara estava falando em gibberes de monstro, e obviamente ninguém entendeu nada, mas aí veio o plot twist. O chefe orc deve ter feito umas aulinhas de língua humana, porque ele de repente mudou para a linguagem humana. Keihun perguntou se ele foi quem colocou a barreira mágica, e o cara simplesmente flexionou e disse: "É isso mesmo, eu sou o grande e poderoso orc Shama." E ele ainda completou, dizendo: "E seus feitiços humanos fracos não têm nada contra os meus, então nem tentem." O Shaman deu 2 opções: serem obliterados agora ou segui-lo. E, como não eram completos idiotas, escolheram a segunda opção. Keihun sussurrou para a equipe que, assim que chegassem perto, dariam um ataque surpresa no chefe. Mesmo que não conseguissem derrotá-lo, deveria ser o suficiente para quebrar a barreira. Keihun sussurrou para Jin-Woo que eles atacariam o chefe e mandou ele correr pela vida assim que a barreira caísse, e trazer a verdadeira equipe de ataque. Mas Jin-Woo pergunta: "Vocês planejam morrer aqui?" Keihun diz que o trabalho de um caçador era fechar o portal e não sobreviver. Então, a curandeira fala com Jin-Woo. Ela pede que ele entregue uma mensagem para a família dela. Ela disse que essa não era a luta dele e não havia razão para ele arriscar sua vida. Mas Jin-Woo apenas pegou a carta e diz: "Eu vou guardar isso, mas não vou precisar entregá-la." Enquanto isso, do lado de fora, Rain estava andando de um lado para o outro procurando por Jin-Woo. O líder da equipe de mineração se aproximou dela e perguntou: "Ei, você não deveria estar de folga hoje?" Ela o ignorou e perguntou se ele tinha visto o caçador Sung Jin-Woo por aí. Assim que ele mencionou que Jin-Woo tinha se juntado como carregador, Rain congelou, questionando sobre ele estar em uma masmorra de rank A. Dentro da masmorra, a equipe finalmente chegou à sala do chefe, e caramba, estava um caos total. Centenas de orcs de alto nível, mais uma porção de monstros, mas o pior de tudo era o chefe, um orc xamã, de cair o queixo, sentado no trono, encarando eles como carne fresca e fala: "Vermes humanos, sejam bem-vindos. Eu estava esperando por vocês." Cara, eu senti isso. Esse monstro é, sem dúvida, o chefe mais forte que vimos até agora. E é aqui que vamos encerrar por hoje. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal Mano Senpai e ativa o sininho para não perder nada. E não esquece de conferir o próximo vídeo que já está aparecendo na tela, tá simplesmente insano. Nos vemos lá.